Sejam bem-vindos ao podcast Magia Cigana de hoje. A gente traz aqui duas figuras muito importantes para a cultura cigana no Brasil. Um é um juiz de crise romani, cigano autêntico da comunidade Machuaia do povo Rom. E a outra tem um trabalho em prol dos animais há anos, beneficente, e faz um evento anualmente para gerar fundos para ajudar os animais que estão em situação precária aqui no estado de São Paulo. Recebo aqui hoje Renato Yanovich e Marlene Dantas de Oliveira. Vamos começar com o Renato. Renato, para quem não sabe, além de ser um músico sanfoneiro da alta grandeza, trabalha com diversos artistas no Brasil, como Elba Ramalho e Alceu Valença e outros grandes nomes. Ele também é uma figura importantíssima nas tradições romani aqui do estado de São Paulo e da América do Sul. Renato, como é levar para a cultura do Brasil, através da sua sanfona, para o mundo inteiro, para a Europa, por exemplo, como você já fez turnês internacionais com vários artistas, e ainda assim ser essa figura de extrema importância dentro da Romar, no estado de São Paulo e no Brasil. Como que é isso? Boa noite, Roberto. Boa noite aos telespectadores que vão assistir a gente. Olha, para mim é uma honra muito grande enaltecer a minha cultura, né? E tá levando um pouco da minha música, né, para os ciganos e os não ciganos também, porque a minha música, a nossa música, ela contagia aonde ela chega. Tanto que quando eu toco com artista, eles vêm e falam para mim, olha, mas esse toque é diferente, esse toque vem da alma. Então isso é uma coisa que tinha com meu mestre, o Caco Mio, que era um... Eu não tenho nem palavras para falar o que era o Caco Mio. Caco Mio, inclusive, que antes de falecer, indicou o Renato para um evento que aconteceria com ele em vida, que é o Prêmio Milvacite. Ele disse, se não acontecer esse prêmio, que após a minha morte, Renato receba esse troféu. E aí, quando isso aconteceu, eu liguei imediatamente para o Jorge Ovanovski Neto e conversei com ele. Falei, Jorginho, esse prêmio precisa acontecer. O Jorge, antemão, já providenciou esse clube, organizou essa festa, onde estava Adriano Sbani e outros Rom, para que Renato fosse homenageado aqui no estado de São Paulo. Sim, e foi uma grande honra eu receber esse prêmio, porque eu cresci ouvindo o Caco Mio, tive a honra de trabalhar com ele em vários eventos, em algumas novelas, em alguns shows, e eu aprendi muito com ele. E ele falava para mim, você toca com a alma, você toca com a alma. E eu procuro levar essa música minha assim, eu digo a nossa música, porque quando eu estou falando de mim, eu estou representando todos os ciganos. Eu gosto de levar essa magia. E quando eu estou tocando, eu viajo, eu fecho o olho e toco. Eu decoro a partitura e fecho o olho e toco. Então, para mim, é uma grande honra estar podendo compartilhar a minha música, a nossa música, com os não ciganos e com os ciganos também. E Renato, você tem uma grande responsabilidade, né? Porque é conhecido nacionalmente e internacionalmente como o Renato Sanfoneiro. Teve alguma história de infância? Por que foi escolhida a sanfona e não o violão, ou violino, outro instrumento? Por que essa intimidade sua com a sanfona? Onde isso começou? Então, eu vou contar para você uma história linda. Eu já contei isso numa entrevista, em várias entrevistas. O meu tio, Andrias, você ouviu falar do Andria, né, do violão? Sim, claro. Ele comprou um acordeão para o meu primo, o Toninho. Eu tinha 5 anos de idade. Ele comprou essa sanfona e aí eu fui na casa do meu tio passear. Eu vi o instrumento, eu peguei o instrumento e não quis soltar, comecei a chorar. Eu falei, não, é minha, é minha, é minha, é minha, é minha. Com quantos anos? 5 anos de idade. 5 anos. Aí meu tio falou pro meu pai, deixa ele levar a sanfona que ele tá chorando. Eu pego depois. Isso foi 1 semana, 10 dias pro meu tio ir lá buscar a sanfona. Quando ele chegou, já estava tocando. Sem ninguém me falar nada.
sem ninguém me ensinar nada. Eu peguei naquela noite a sanfona, eu dormia com a minha avó no quarto. Eu matei minha avó a noite toda, ela, para. Eu já comecei a colocar os dedos e já saí som. É algo espiritual. E comecei a colocar o dedo e já comecei a tocar. Quando meu tio veio, eu já estava tocando. Pararararará. Ele falou, peraí. Quem ensinou? Eu não vou... Não, ele ficou abismado. Ele falou, não vou levar sanfona. Essa sanfona é do Renato. Aí meu primo falou, eu não quero isso aqui, eu quero tocar órgão. Você conhece o Toninho? Já ouvi Meu primo, falar. então. Ele foi, aí meu tio comprou para ele um órgão Gambit. Ele pegou e foi tocar aquela onda de órgão. E a sanfona ficou para mim. Aí meu pai, ele teve uma grande participação na minha formação musical. Sim. Ele começou a se interessar. Ele pegava o violãozinho, tocava uma música, ensinava para mim. Aí eu comecei. Mas comecei muito rápido. Muito rápido tocar. Meu pai trazia, escuta aqui. Aí eu escutava. Tinha alguns sanfoneiros velhos, que eu ouvia como também. Tchá Tchá Tchá, o Caco Jorge Nicole ou não? Olha, também, mas assim, tinha outros nomes. Qual Assim, por exemplo? Ó, tinha o Caco Gúdulo, o Caco Vlaio, que foram homens assim que sempre se destacaram na música. Mas quando eu cheguei, a história mudou. A história mudou. Eram os ciganos onde eu tinha referência ouvindo tocar. Sim. E aí foi, eu ouvindo. Aí meu pai me colocou para estudar. Mas eu já tocava nas festas. Aí meu pai me colocou para estudar. Eu tenho essa carteirinha até hoje. Eu com 8 anos, na carteirinha da escola. Aí quando eu cheguei, aí o maestro falou, olha, o nível dele é muito grande. Eu não tenho condição de ensinar ele. Aí que eu fui estudar com um professor italiano chamado Dante D'Alonso, que foi professor do Oswaldinho do acordeon. Aí que eu peguei e fui. Aí eu conheci o Dominguinhos, o Sivuca. Sivuca foi um dos seus mestres. Mestre, ele e o Dominguinhos, assim. Oswaldinho do acordeon também. Nossa, aprendi muito com ele, com o Dominguinhos. Aí eu fui com os melhores. E aí dali sua carreira começou a tomar proporção internacional também. Também, porque eu comecei a estudar música erudita, aí eu comecei a ficar conhecido no meio. O cigano tocando, e sempre eu usei Renato Cigano. Renato Cigano. Eu nunca escondi de ninguém que eu sou cigano, a minha cultura, sempre levei a minha cultura de uma forma positiva. Eu sempre levei a minha cultura de uma forma positiva, e mesmo quando tinha algum evento, alguma notícia assim, que em todo o clã tem, eu procurava amenizar, sabe, a música, uma informação positiva daquilo. Através da música. Através da música. Então, muitas barreiras foram quebradas, porque muito antes, nem todas as pessoas viam o povo cigano com bons olhos. E eu ajudei muito a quebrar isso. E por isso você tem toda essa consideração. Essa consideração. A Brasil afora. Brasil afora. E essa história, por exemplo, eu conheci, né, muito a sua irmã também, e ela sempre me passou que você era um juiz de Cris Romani. Como que é ter essa responsabilidade, que isso é importante para que as pessoas saibam, a Cris Romani é um conselho de sentença a qual o Renato tem a responsabilidade de estar ali mediando essa ordem que acontece dentro da cultura cigana. Como é essa responsabilidade de ser um juiz de Cris Romani, um mediador com tal importância e poder? Então, esse é um outro lado, tá? A música é uma coisa, essa responsabilidade como cigano, não é eu que faço isso. As pessoas que confiam em mim, tá? Quando tem algum problema no meio da comunidade, isso eu aprendi com a minha família, com os mais velhos, a ser o quê? Correto. Pode ser meu irmão, pode ser meu pai, pode ser meu compadre, pode ser meu amigo. Quando tem problema, a gente vai para resolver de uma forma justa. Teve alguns eventos que eu não vou, assim, por respeito, nem citar. Claro. Mas situações que não tinha jeito e a gente chegou lá e com boas palavras e mostrando a verdade de um lado e do outro. Aí eles falam assim. Quando eles determinam 4, 5 pessoas de confiança que eles confiam, ele fala assim, tá na mão de vocês. O que vocês decidir, as duas partes têm que acatar. É que nem um juiz mesmo. Que o juiz você é um juiz.
Então a gente chega lá e fala a verdade. Olha, esse lado é assim, esse lado é assim. O que vocês acharam? Aí eles perguntam pra gente. Aí a gente fala, nós entramos num acordo, a sentença é essa. Eles não falam nada, pagam o que tiver que pagar, e é isso. E ali está fechado o acordo. E como chegou? Foi por conta talvez dessa sua fama de ser justo? Por isso que chegou essa... Então, eu vou te explicar um outro lado. Eu cresci, os meus amigos de infância eram pessoas mais velhas. Sempre? Sempre. Porque eu tocava no meio dos velhos, então eu aprendi muita coisa ouvindo os velhos. Meus tios, meu avô, meu pai e outros rom que não era da família também. Eu ia junto e ouvia. Então eu vou em crise romani desde 5, 6 anos de idade. E ali eu fui aprendendo, e ali eu fui vendo como é, como é que não é. Então desde os meus 18 anos que eu tenho essa responsabilidade. Aonde tem, eles chamam a gente, chamam meu irmão. Meu pai foi muito tempo também, hoje ele está velhinho já, ele deixa essa responsabilidade pra gente. Certo. Os meus filhos estão no mesmo segmento meu. O João E o Jorge, que é o Leleca. Sim. Estão no mesmo segmento meu. Então a gente procura ser justo. Por quê? Quando a gente dá aquela sentença, eles têm que ficar naquilo que a gente fala. Quem não fica, vamos supor, se a gente dá uma sentença e a pessoa não acata, a gente põe rigate. Afasta ele. Tá banido. Ele tá banido. Então é muita responsabilidade. Porque a gente tá falando, esse é um episódio especial, porque embora vocês saibam, né, quem tá assistindo o podcast, que está acompanhando, que passaram outros ciganos, ninguém tem a moral e a autoridade dos que passaram até agora, até é suntuoso falar dessa forma, mas ninguém tem a moral e a autoridade de Renato Yanovich. Então, por isso que é importante ele não só como uma autoridade cultural, por ser um dos melhores sanfoneiros, né, instrumentistas do Brasil, mas também porque carrega essa responsabilidade de ser um mediador dentro de uma crise romani. Agora já vamos falar um pouquinho da Marlene, que é uma convidada que, graças a Deus, tem uma amizade muito boa comigo, com a família Isbano. Beijo, Adriana. E que é aqui de São Paulo e faz um trabalho com os animais. Como você decidiu fazer essa festa e por que você decidiu fazer uma festa de temática cigana para os animais? Como é que foi essa decisão? Boa noite, Roberto. Boa noite, todo mundo. Foi assim, na verdade, eu já sou bailarina há muitos anos e eu quis justamente unir a arte para ajudar os animais, né? Sendo que é uma missão de vida. Né? É uma missão. É uma missão. E esse ativismo seu animal, ele começou inspirado a alguém ou você gosta desde criança de bicho? Então, na verdade, assim, Roberto, eu não sei se eu vou conseguir falar tudo aqui, né, expressar tudo que já aconteceu, mas é assim. Quando eu era criança, eu tive muitos bichos, tartaruga, porquinho da Índia, cachorro, gato. Só que assim, quando você cresce, né, sua vida muda, tudo vai mudando na sua vida, eu não tive mais animais. Até um dia que entrou um gato na minha vida. Minha sobrinha me deu um gato, e esse gato me mostrou o que era o amor incondicional. O gatinho. O gatinho. E eu fazia trabalhos voluntários, né? Só que assim, não era a mesma coisa, né? Quando eu entrei para a causa animal. E eu só entrei para a causa animal porque eu descobri coisas terríveis, né? Tipo, na Zona Leste, aqui de São Paulo, é onde mais tem crianças e adolescentes que maltratam animais. São dados de onde? Então, isso na época, de uma protecionista, uma protetora. Uma protetora que me passou essas informações. A Zona Leste? E a Zona Leste é onde você mora? Não, eu moro na Zona Sul, que é aqui perto até de onde a gente está gravando. Certo. Isso. Então, eu descobri coisas terríveis, né? Então, quando eu descobri essas coisas terríveis, aí que eu quis entrar para a causa animal. Porque, como eu disse, né? Eu fazia trabalhos voluntários, mas nada me deu mais gama, mais garra do que você
fazer algo pelos animais. E você é uma bailarina cigana. Você se formou... Antes era bailarina de balé, é isso? Não, eu vim da dança do ventre. Ah, da dança. Você dei foi aluna de quem? Eu fui aluna da Yumi. A Da Yumi, talvez não seja no meio da dança do ventre conhecida, mas ela tipo assim, era bem cogitada, né? Ela até foi no Jô Soares, tudo. Por quê? Porque ela dançava num restaurante marroquino. E como era o nome desse gatinho? Amon-Ra. Chimiaco. Amon-Ra. Você já pensou? Você pensou em quê? Chimiaco. Como é que é? Amon-Ra. Amon-Ra. Mas é por conta da ligação egípcia, não? Sim. Porque como eu vim, né, da dança clássica, dança do ventre clássica egípcia, então meu gatinho chamava Amon-Ra, tá? Então, esse gato, ele me modificou. Tipo assim, ele rasgou 2 sofás, ele destruiu cortina, ele destruiu notebook, mas o que ele me ensinou é que bens materiais você consegue de novo. Consegue. Quando ele partiu, eu não consegui reverter, salvar ele, tá? Porque eu tentei de várias formas e não consegui. Quantos anos tem isso? Isso tem 12 anos. Olha, então nós estamos aqui sendo abençoados pelo Deus... Amon-Ra. Pelo Deus Sol. Amon, que é o Deus Sol, né? Deus Sol. E tem o Horus também. Sim. Horus é o Deus que seria... Egípcio. Egípcio também dessa... Né? Então, aí o que acontece? Anubis é o dos cães, né? Sim. E essa linha de, vamos dizer, dos árabes e dos egípcios, que você botou o nome dele de Amon-Ra, ela tem ligação com esses estudos seus da dança, na dança do ventre? Sim. Vem tudo Porque ligado. Vem tudo de uma sequência, né? E por que você chegou à cultura cigana? Então, agora eu vou entrar. Eu fui numa festa cigana. De quem? Na verdade, eu não lembro. Me chamaram, tipo uma vizinha, alguém me chamou. Vamos numa festa cigana. Sim. Eu fui de calça jeans, normal, tal. Chegando lá, nessa festa, que era a festa, tinham 400 pessoas. Pessoal feliz, senhoras, jovens, crianças, todos dançando. Aquela felicidade, aquilo me contaminou. Aí eu pensei, nossa, eu gostei, eu quero aprender essa dança. Né? Eu vinha da dança do ventre. E quem te ensinou a dança cigana? Então, eu fiz com algumas pessoas. Esmeralda. Esmeralda Moraes? Não, Esmeralda Garcia. Esmeralda que Garcia. É a mulher do Albino. Que você deve mulher conhecer. do Albino. Um beijo para Esmeralda e Albino. Fiz com a Rita Rovena, mas a minha mestra, que eu vou falar agora, que ele é fã, é o Lu Barcelos. Lu Barcelos tá chegando aí no podcast. Agora, a gente já vai falar dela. Agora, vamos voltar aqui pro Renato, que é uma coisa importante que eu acabei lembrando. Diredo Romanô, né? A gente tá falando, ele acabou falando de... Nós temos aí, até falei num programa passado, no podcast, sobre o livro da Jordana Aristides, né? Finada Jordana, Bibi Jordana, o Teatmos do Diredo Romanô, a verdade sobre as nossas tradições. E a gente tem que falar, já que esse episódio tá falando de cultura cigana, de tradições ciganas, do mundo romani tradicional, as pessoas eu gostaria que você falasse, Renato, do Suato. Ontem eu abordei isso com o Petrovic, mas eu acho que ninguém como você, porque você realmente é autoridade nesse assunto, sim, né? Embora o Petrovic é muito querido, mas não é autoridade no assunto como você. O Suato, até chegar no Abial, como é esse processo para que as pessoas entendam, né? Que não é uma coisa tão fácil, né? Como que é esse processo, até mesmo dos gábinos, porque tem romi aí que famílias romani que pede 40 gábinos, né? Como é que é isso? Como é que é essa diferença? Explica para os espectadores, Roberto, aí. Hoje não tem mais isso. Sim. Antes, tá? Eu vou te falar bem antes. Era 40 moedas. 40 gábinos. Era 40 gábinos da cadaracha. Uns pediam até 100, então não tinha uma tabela, não tinha um preço. Agora, o rom que podia pagar, sim. E o que não podia? Então, sabe o que acontecia? Fugia, não tinha dinheiro para o casamento. Aí, o que a gente fez? Eu juntei Campinas, eu juntei Belo Horizonte, eu juntei os roms, tudo, mas tudo dentro de um salão.
veio mais ou menos, eu tenho um filme disso, veio mais ou menos umas 300 pessoas, líderes. Baroraia. Ó, Calaracha, Machuaia, Moldovaia, de Italiaia, todo o clã, tudo. de todo o clã, uma. Então, Taliaia é o seguinte... Que é tipo Caldaracha, né? Não, eles são Serbiaia. São Eles são Serbiaia. Eles levam esse nome Italiaia porque eles moraram muitos anos na Itália. Eles saíram da Serbia, os velhos, e vieram para a Itália. Então ficou esse nome Italiaia, mas eles são tudo da Serbia. Tudo é serbiano Todo também. serbiano. Sou amigo de todos. E tava nesse meio também? Tava. Nessa reunião que você fez para Tava. vocês verem sabe aí, quem? para vocês verem aí a autoridade de Renato Yanovich. Ele fez essa reunião justamente para resolver essa questão dos abiais. Sim. E quem estava também é uma das maiores famílias que temos no Brasil, que chama Butsulaia. Eles são Caldaracha. Butsulaia é uma família, assim, enorme de Campinas. Tem os Anticone. Tem famílias enormes. Enormes. Clã enormes. Então, de cada família veio um. O que nós fizemos? Nós, Machuaia, cobrava... Antes, lá atrás, era R$2. Sim. Aí, o que fizeram? 2 gálbeno. Nós, Machuaia. Isso aí é coisa de 30 anos atrás. Eles passaram de R$2 para 2 gálbeno. E os Caldaracha, que era 40 moedas, 50, às vezes 60, depende, cada um pedia um preço. Eles abaixaram para 5 moedas, antes dessa reunião. Sim. Antes. Aí o que eu fiz? Eu juntei todo mundo para a gente chegar num conceito. Todo mundo de cada clã deixar, eu quero 5, aquele que... Todo mundo é um gálbeno hoje em dia. Não tem mais. Isso foi uma lei que a gente colocou e a maioria, assim, 95% aceitou. É um gálbeno. Porque eu ouvi dizer num abial que teve em Goiás que pagaram 20 gálbenos. Não, eu não tenho conhecimento disso aí. Não tenho. Que o pessoal aumenta também, né? Tem, assim, outra coisa que subiu é a tabela do Nachai Moço quando foge. Como é que é isso? Antes pagava R$20 mil. Aí a gente A multa. Para Para quem não sabe, gente, que isso que ele está relatando existe também a prática de fugir, né? Então, existe uma multa dentro do Redo Romanô das leis ciganas para quem quebra essa lei, essa regra. Porque uma sheibari, uma moça virgem dentro da comunidade cigana, ela é um tesouro. E lógico, até na nossa sociedade. Sim, é ou não é, com Marlene? certeza. A mulher não é um tesouro? Com certeza. Então, se quebra a regra cigana, há de se cumprir. E como que é o Nachai Moço hoje? Então, hoje é tabelado 50 mil 50, em um subiu. gálbeno. Subiu. 50 mil em um gálbeno. Mas não é ainda o que deveria ser feito. Deveria ser como? Vamos botar isso. Hoje, um noivado... Outra coisa, eu vou chegar lá. O noivado, tudo era no salão. Quem quer obedecer, sim. Porque no seu bolso manda você. Sim, claro. Não é obrigatório mais pegar salão para noivado. A pessoa vem para os fatos. Vamos supor, eu vou pedir tua filha para o meu filho. Sim. Eu chego na tua casa, levo a ratia. Sim. Isso chama abrir o caminho, teputrelodron. Sim. O pai pode pegar, abre aquela ratia, aí ele vai perguntar. Aí você pergunta para mim, mas palaçou-se a vilã manda e palaçou-se andando em ratia. Por que você veio aqui e me trouxe isso? Eu falei, porque eu tenho intenção de pedir bori de você. Só que ele já tá sabendo, a gente faz aquela brincadeira, aquele jogo. Sim, é um teatro. Aí ele fala, eu tenho intenção, eu gostei da bebida, platayama o pimos, dá o bori. Tá. Ali a gente já enche a mesa, já coloca a mesa. Tem pais que falam, olha, não vai gastar no noivado, o que você vai gastar aqui, você vai gastar no casamento. Aí já põe a cápara ali mesmo. Quem quer? Quem não quer? A cápara, gente, para quem não sabe, é o acordo, né? Onde já tem as moedas ali para firmar a prama. A prama em Roma, a prama é a joia em português. Isso. E ali já firma um acordo para o abial, para o casamento. Sim. E Renato, me diz uma coisa. E aí, nesse conceito,
agora desse novo formato, arrumar tá obedecendo ou não? Olha, a maioria tá, mas outros falam, olha, a minha casa é pequena, cabe 20, 30 pessoas. Eu quero Não é noivado que eu não maior. quero fazer, mas se eu não chamar o meu compadre, se eu não chamar aquele, eles vão ficar com raiva de mim. Então, o que se faz? Pega um salão Continua e no faz a noivado. cápara. Faz a Aí cápara. ali só dá os fatos, não tem cápara. Aí pega-se um salão, não porque o pai às vezes exige, porque ele tem muito convidado. Só na família dele tem 60, 70 pessoas, não vai caber numa casa de 2 quartos, sala e cozinha. Nem todo cigano tem mansão. Sim. Ou mora em apartamento. Então eles pegam aquele salão e faz o noivado. Aí eles fazem o noivado ali, né? Agora, quem quer fazer em casa, faz. Quem não quer, não é obrigado. Então isso a gente conseguiu um gálbeno, né? Um gálbeno. E quem quiser fazer em casa, que faça. E quem quiser fazer no salão, fica à vontade também. Mas eu acho que essa tradição do salão ainda está persistindo bem, Tá hein? persistindo. Tá. Porque eu acho que ninguém quer ficar por baixo, né? Verdade. Eu acho que é basicamente isso. Bem, agora vamos para uma outra questão que eu gostaria aí que nosso grande líder Renato falasse aqui. A Pomana, antes da gente entrar na Eslava, porque como hoje é o dia especial das tradições ciganas, gente, a gente tinha que trazer uma autoridade realmente dentro, obrigado. e uma autoridade da Machuaia, porque a Machuaia é o grupo maior aqui, o maioral, né, dentro do Brasil, né? Como que procede essa tradição após a morte da Pomana? Varia de grupo, explica para que as pessoas possam entender. Olha, aí já vai mais para um lado religioso. Sim, Se for colocar num conceito cigano mesmo, isso é milenar. sim. Isso já se fazia, só que a verdadeira pomana, ninguém sabe. Então quero que o senhor explique aqui. A verdadeira pomana, antes, isso eu estou falando para você Há até... 1000 anos. Não vai muito, uns 50, 60 anos atrás. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Não se podia ter mesa, era uma toalha esticada no chão. Sim. Não se podia ter garfo, não podia ter faca, não podia ter nada. E a verdadeira pomana são 3 panelas. Eles falam trimpiriá. 3 tipos de comida. Uma sarmá, mais uma coisa, uma maionese, mais uma carne de porco. É 3. Por isso a Trishna. É tretina. A Trishna. É. Por isso a Trishna? Isso. E tinha que ter 3 cabeças de bicho, trinchorê. Tá? Essa é a verdadeira pomana. Mas com o tempo passando, e não podia ter nada que corta. Antes alguém morria, não se fazia a barba 7 dias ou 41 dias. Não se lavava o rosto. Hoje mudou muito. Mudou porque uma pomana hoje tem garfo, tem faca. Hoje tem, assim, é um banquete, parece um casamento. Só que os evangélicos, os ciganos evangélicos, não Aboliram a pomana. aboliram. Então, Aboliram a gente, pomana. para quem não sabe, é interessante a gente explicar sobre isso aqui. A pomana é o ritual após a morte. É um ritual cigano, quando um cigano ou uma cigana vem a falecer e a família ela faz essa celebração ao morto, né? Ao falecido. E essas tradições vieram mudando. Então, nada melhor do que trazer uma autoridade para falar sobre isso. E ele tocou num assunto muito interessante que eu gostaria que vocês conhecessem. Você disse aí, seu Renato, sobre a questão dos evangélicos. Sim. Como é isso que eu soube, inclusive, que o senhor também foi pastor, estudou teologia. Estudei, sou formado em teologia. É formado em teologia, como uma autoridade também dos evangélicos, e sabendo que a colônia evangélica é muito grande dentro da Roma, São Paulo, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, enfim, Mato Grosso, como que algumas tradições estão sendo encaradas hoje? Então, existe uma resistência muito grande dos ciganos tradicionalistas, tá? Até quando morria alguém da família dos evangélicos, que não eram evangélicos, eles iam na churrascaria. Hoje se faz tretina. Eu quero falar também sobre as datas. Tem tretina, aí tem a Tretina é primeiro, a missa, depois não, a pomana. A tretina é no 3º dia. A pessoa morre, aí você enterra, aí no 3º dia
eles põem aquela mesa. Aí tem a missa de 7º dia, eles levam comida também, fala Denandarová, dão na mão para a pessoa, leva salgadinho, sanduíche e dá em pé ali. Aí tem a de 41 dias, Stavras Kayekje, 41 dias, aí tem a de 6 meses, aí tem a de 1 ano. Que É vem se tudo apomando. mesa, tudo isso. Então, houve uma resistência muito grande, porque os evangélicos iam, não participavam, não pegavam comia. Nada, nem a pau. E nem acendia a vela. Nem acendia a vela. Nem o incenso, nem nada. Nada. Enquanto aqueles que criam faziam esse ritual romanô, né, cigano, eles sentavam na churrascaria e pediam para eles comer à parte e pagavam no dinheiro deles. Nem o dinheiro da pessoa eles aceitavam. Nossa, Olha que só. estranho. Então, eu participei muito, eu pesquisei muito, eu sou formado em teologia. É um ótimo caminho, é um caminho maravilhoso para quem tem chamado para ficar lá. Porque se você vai para esse caminho, muita coisa da tradição, muitas coisas você abole. Porque eu fiquei sabendo que, você praticou a teologia como evangélico, como pastor, e voltou para a tradição. Você escolheu a tradição, é isso? Isso, eu escolhi a tradição porque isso vai de pessoa para pessoa, tá? Tipo, você pode ser palmeirense, eu sou corintiano, ela é flamenguista, e assim a gente vai. Cada um tem que se sentir bem. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Eu andei um tempo, sim, fui pastor muitos anos, mas a minha tradição falou mais alto. Eu vi que eu ia ser mais feliz assim. E não tenho nada contra, sou amigo de todos, assim, só que... Pastor Mille, todo mundo. Tudo meus amigos. Tudo meus amigos. Agora, e falando mais Em uma... falar em Pastor Mille, é um grande pastor, um cara que tem um coração enorme. Sim. Eu nunca vi um ronco com coração do Pastor Mille. Um abraço pro Pastor Mille. É. Agora, vamos falar sobre uma outra vertente tradicional, a eslava. Hoje nós estamos, evidentemente, num dia que lá na França, inclusive quero mandar um beijo para Marina, que foi que trouxe as imagens de Santa Sara, há 25 anos vai para lá, levou o Caco Mio para Saint-Marie, conhecia lá na França. Ela está lá comemorando, mandou um vídeo para mim, até me emocionei. Há alguns anos eu a conheço e fizemos uma grande parceria. E hoje é o dia de uma eslava que é bem celebrada, a eslava de Saracali, na França. Inclusive, eu fui convidado, tinha um vordono de um Honda de Barcelona, e ele fez eslava, sabia que eu era do Brasil, eu comi da eslava da Santa lá. Mas eu quero falar das histórias nossas, quero falar a sua. Sim. Como funciona hoje, que você falou dos evangélicos, essa questão das eslavas dos santos aqui? Isso é importante. Os evangélicos também não participam de eslava. Está abolida a eslava com os evangélicos? Abolida. Mesmo os mais tradicionais? Mesmo os mais tradicionais. Eles não comemoram e nem vai e nem come da comida, nada. Nada? Nada. E como é que se discute isso? Talvez não seria uma questão para ser discutida numa crise romania ou não? Ou não pode. Não pode entrar porque o cigano tem livre-arbítrio para ser da religião que quiser. Quem é evangélico fica com um grupinho, quem não é, vai lá. Já teve discussão já entre católico e evangélico. Com eslava? Com eslava, já teve uns pega para capar aí. Aí a gente entrava no meio e falava, calma, ele tem um livre-arbítrio, calma, deixa ele. Pela sua experiência, a comunidade hoje mais evangélica está com qual grupo cigano no Brasil? Mais com os Caldaracha, mais com a Machuaia? Evangélicos? Sim. Muito mais com a Caldaracha. Caldaracha evangélico? Machuano tem muito pouco. Por conta, talvez, do Rado? Do Drabaripê. Do Drabaripê. Para quem não sabe, Drabaripê é o costume romani da leitura que, para quem não sabe, com cigano, já né? nasce. A comunidade cigana já nasce com o dom da vidência, de ajudar os não ciganos, de levar a palavra de amor, de sucesso, de saúde, de prosperidade. Isso já é do cigano. O cigano nasceu com isso de ajudar as pessoas. Então, a Machuaia, principalmente desde a Europa, a Machuaia, ela tem esse papel, as machuancas, principalmente as mulheres, mas os dons, por exemplo, o próprio Renato, que é uma liderança, Baroraia aqui em São Paulo, ele é um claro evidente. Toda a Romá sempre disse isso,
E como que é encarar isso? Talvez por isso você vamos dizer, não assimilou tanto essa prática evangélica, porque é um homem que já nasceu com a vidência. Como é que é essa responsabilidade? Desculpa eu falar até sobre isso, que a gente está num podcast, mas como que é isso? Que você já nasceu com essa vidência, já é uma coisa sua, nata. Então, eu encaro assim, o dom que está em mim é meu, ele já nasceu comigo. Eu tanto fui usado no meio evangélico, como agora como cigano também. Você fazia, inclusive, revelações. Isso, revelações. Você sabe disso? Sei, claro. Foi muito difundido isso. E toda revelação sempre foi verdadeira. Eu já cheguei a falar assim, olha, dentro da tua bolsa aí tem isso. Para pessoa que eu nunca vi. E esse dom continua comigo, mas só que de uma outra forma hoje. Você transmutou e agora, porque a sua esposa é Pati Vali, inclusive toda a Romar sabe disso, é uma mulher, Pati Vali, para quem não sabe, é uma pessoa muito séria, ela é a esposa do Renato, uma Romuliridne, uma pessoa dentro das tradições, né? E você é a pessoa realmente que tem esse dom e que difundiu isso, né, Renato? Sim, só que tem uma coisa que eu sempre bati de frente. O quê? A Matuaia, que se converte, ele se converte, tá? Ele se converte. Só que eles não param de beber e as mulheres não param de atender. E paga uma de crente, vai na igreja e levanta a mão e dá glória a Deus. Eu falo isso. Tem isso? Tem. É mesmo? Aí era a minha briga, porque eu na minha época, não tinha bebida e não tinha atendimento. Não tinha nada. Você só passou a fazer as revelações porque... Então. Como um profeta. Isso, como um profeta. E eu vivia da minha música e eu vendia. Só que muitos querem a bênção, mas não quer mudar. Não quer mudar. Não quer mudar. Então, esse é o mal da Matuaia. Muita Matuaia não se converteram a esse caminho por essa prática do trabalho, porque eles não querem largar. Porque faz parte também da tradição. Tá dentro da tradição deles. Tá no sangue, eles têm que aceitar isso. Tem que aceitar. Entendeu? Então, tem que aceitar. Tem que aceitar. Então, nessa questão que a gente citou aí, por exemplo, falamos da Pomana, falamos da Eslava, queria que você dissesse como funciona a Eslava. Embora, como eu disse ali nos bastidores, né, Marlene, é que eu sou neutro, eu já participei de muitas Eslavas, mas eu não quero falar, eu quero que você fale. Como que funciona essa coisa dessa devoção com um determinado santo, né? Porque as pessoas pensam Santa Sara é uma santa mais da França. Eu não quero falar isso, mas o Renato vai falar. Como é essa tradição da Eslava? Explica para as pessoas. A Eslava, muita gente também já, assim... Não se faz como antigamente. Você sabia que a Eslava é 3 dias? 3 dias. 3 dias. Já ouviu falar ou não? Já ouvi falar. Tá. Quem faz 3 dias? Nossa Senhora de Qual Fátima. foi a sua informação de 3 dias? Isso. Tem gente, inclusive, que adaptou a Eslava, né? E como que funcionava esses 3 dias da Eslava dentro do seu entendimento? Antes. Lá na época do meu avô era o Joko. Ron, que veio da Serbia, avô da minha mãe, e o meu outro avô era o Lalo, que é pai da minha outra avó. Né? O meu avô veio da Serbia, a minha avó veio da Serbia, eles vieram da Serbia já grande, eles não falavam a palavra em português. Então, e a sua irmã disse uma coisa para mim muito interessante, sua irmã Cida, ela disse assim, que vocês em casa, porque vocês mediando, praticamente, ela mais velha que você um pouco, que vocês só podiam falar em romanê. Se não falasse, seu pai dava um tapa na boca. A minha avó era brava. Dava um tapa na boca. Falava assim, você é gado, João. Ó, se eu falar... Eita, quem chegou ali? Ela tá aí bonita. Já vocês vão ter uma surpresa. Então, a Slava chama veteira. O que é a veteira? Um dia antes da Slava, você acende sua vela, já começa a cozinhar, já começa a comemorar ali. Veteira. Antes eles mesmos matavam os bichos para fazer a Slava. Não cozinhava como hoje, não tinha buffet, não tinha nada. Porque hoje é buffet. Eles mesmos faziam, eles colocavam a mão, eles matavam o carneiro e eles faziam a Slava. E como que ia na missa para fazer também? Então, não. A missa é agora, é nova, é moderna, é ortodoxa. Eu nunca ouvi falar. Entendi. Pode-se fazer a missa assim,
Tipo Nossa Senhora Aparecida. Vai lá e manda oferecer uma missa, mas assim não é. Como o Ricardo faz. Tradicional. Como o Ricardo da Chiquita, que vai na Nossa Senhora de Aparecida, as lavas dele, ele faz isso. Isso, mas ele faz uma. Não é obrigatório. Assim, faz quem quer. Faz quem quer. Tá bom. O que eu tô te falando aqui é milenar. É no tradicional, tá? milenar. É a vetira, aí o dia da Slava. Aí tem o dia da Slava. Aí deu 6 horas, eles apagam a vela e no outro dia chama crivo. Eles vai acender a vela até meio-dia. A mesma vela. Agora, tem uma coisa importante que eu não sei se você já ouviu falar. Sim. Você sabe que em toda a Slava tem que ter uma coisa chamada colaco. Você já ouviu falar do colaco? Não ouvi falar. Então. O colaco é uma pogacha. Sim, ouvi falar. A mulher do Slavari. Grande. A mulher do Slavari. Sim. E ali é falado umas palavras, eles furam É. e colocam o vinho. E hoje ninguém faz mais. Você sabe quem faz a pogacha dessa maneira tradicional e faz a pogacha de Mamioí? Bibidora. Beijo pra Bibidora. Eu comi da pogacha dela. Mas ela é tradicional. Bibidora é tradicional. Inclusive, Bibidora foi delegada. Eu comi. A coisa apaga da minha mente. Eu comi da pogacha dela, foi uma pogacha pra Mamioí que ela fez pra União. Uma coisa séria de família que eu não posso falar aqui, logicamente. São segredos. Mas, saindo da Slava, essa questão dos evangélicos, você falou da Caldarache, dentro do Abial, continua a mesma coisa? Não, mesma coisa. Mesma coisa. Só o que mudou foi na Pomana e na Trete, na Pomana Trete e na Slava. Agora, outra coisa, os evangélicos, assim, quem celebra o casamento deles é os pastores. Sim. E os ciganos normais, assim, que são católicos, eles fazem na igreja com padre. Mas eu acho uma coisa muito importante, eu conheço os dois lados. Sim. O mais importante é ninguém apontar o dedo para ninguém, porque se eu apontar o dedo para você, tem 3 aqui apontando para mim e tem um apontando para o céu. Verdade. Eu não posso apontar o dedo. Não pode. Então, a maior coisa que tem que ser feita é o seguinte, cada um respeitar o espaço do outro. Porque ele pode ser evangélico, ele pode ser espírita, ele pode ser católico, mas ele continua sendo cigano. Se alguém fugir com a filha dele, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar Cristo Romani. Ele não vai, ai, Senhor, perdoa ele, não quer R$1. Não vai, não tem isso. Verdade. Não tem dessa. Não tem dessa. Então, eles Renato, vão ser... Senhor da sabedoria, entendeu? Muita sabedoria mesmo. Obrigado. A gente procura andar certo, porque se você, se for o certo mesmo, alguém fugiu com a tua filha ser evangélico? Não, eu não vou cobrar nada, tá tudo bem. Não, o pau quebra. Agora, uma coisa que está sendo discutida aqui, até conversei isso com o meu compadre Vitor agora, antes de vir para cá, você falou de Cris Romani, logicamente você como juiz de Cris Romani. Tem uma lenda que muitas famílias não respeitam a Cris Romani. É verdade? Olha, os que não respeitam... Tá banido. Eles ficam banidos e ficam mal vistos. Eles ficam mal vistos por quê? A partir do momento que eu confio em você, tá? E mais 4 pessoas, eu tô com problema com o Rom. Aí eu falo a primeira palavra, o que vocês fizer, eu vou baixar a cabeça e vou pagar. Eu deixo na mão de vocês. Aí você jogou a batata quente na minha mão ou eu joguei na tua. Então, a gente tem a responsabilidade de ser o mais justo, o mais correto. O mais correto. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu acho que não é legal, eu não concordo com esse negócio de fugir. Porque a maior alegria de um pai é ver a filha de noiva. Verdade. Então, você tira a alegria desse pai, eu acho que tinha que ser cobrado muito mais que 50 mil. 50 mil reais tá pouco, muito. Gente, muito. O mestre da música cigana foi uma loucura conseguir trazer essa celebridade. Ela é como fosse uma irmã minha. É uma pessoa que eu amo muito, ela conseguiu chegar aqui para essa entrevista maravilhosa. É a rainha da dança e a Marlene. Minha mestra. E que é mestra também da Marlene, que está aqui aguardando ela.
Isso aconteceu, essa entrevista hoje, porque o nosso grande mestre Renato pediu para ser transferida essa entrevista, a Lu também. Transfere, que meu paizinho tá com dengue, e aquela coisa, ele é como meu irmão, meu pai, minha família, eu tenho que gravar com ele, e a gente tá celebrando esse dia das tradições ciganas aqui hoje, trazendo Lu Barcelos. Então, a Marlene vai dar... Ela tá chegando do Rio de Janeiro, e hoje... E aí, minha irmãzinha linda, gelada, nervosa. Senta aqui, a Marlene vai pra lá. Tudo bem. Tchau. Senta ali, espera a gente ali, que já você vai falar. Então, falando em Lu Barcelos, eu queria frisar uma coisa aqui. Marlene, você pega só o vinho ali pra mim, minha flor. Você vem e traz pra cá. Eu sou uma pessoa assim que quando eu sou fã, eu falo, eu sou fã. Sim. Tipo, o Caco Mio, para mim, era uma referência. E uma referência para mim na dança e como pessoa e como profissional, que eu gosto muito e admiro. Para mim, é uma das melhores. Não é a melhor, é a Lu Barcelos. É a melhor. Eu, como cigano, assim, eu falo que a Lu é maravilhosa. Ela dança com a alma, é diferente. Muitas pessoas dançam porque estudaram, ela não, ela já nasceu com... Pra quem não sabe, gente... Amigo, obrigada. Pra quem não sabe, Lu Barcelos, ela tem uma grande responsabilidade com a dança, porque ela foi eleita no CID, a melhor dançarina cigana do Brasil. Ela peregrinou por vários países, Inglaterra, Grécia, Espanha, né? Inclusive íamos viajar para o Caribe no ano passado, não conseguimos, mas a gente está sempre junto, eu apoio os eventos dela sempre, tudo que ela faz, ela é como se fosse minha irmã, tanto que a gente chama um outro de irmão. E a Lu Barcelos tem essa responsabilidade. Venceu no Mercado Persa aqui, organizado pela Shalimar e Samira Samia, como a melhor bailarina cigana do Brasil, 4 anos consecutivos, em solo, em dupla, em grupo. Então a gente falar e celebrar a Lu Barcelos é muito mais do que um simples elogio. É realmente um reconhecimento de trajetória de uma bailarina que se dedicou à arte cigana em todo o seu esplendor. Lu, por que você escolheu a dança cigana? Porque a dança, você, logicamente, tem grandes referências na dança árabe, inclusive Patrícia e, enfim, outras amigas suas do Brasil inteiro. Por que a dança cigana e por que quis ser tradicional? Então, eu comecei desde pequenininha dançando, mas eu dançava danças brasileiras, né? Nada a ver com cigano, e eu, quando era mais nova, vi aquela novela Explode Coração, me apaixonei, e aí eu comecei a procurar professoras de dança, a Arimar, a Lucila da Sara Ramirez foi a minha primeira professora, tive também a Meg Maia, que começou também, que eu comecei a caminhar há muitos anos atrás. Então, desde os meus 5 anos eu já dançava. Mas a partir dos 15 eu comecei a buscar esse amor pela dança cigana. E daí eu não parei mais. Tive várias mestras maravilhosas, como a Sayonara Linhares. Sayonara do Paraná, né? Santa Catarina. De Santa Catarina. Um beijo, Sayonara, inclusive no Teatro Municipal, organizado por você e pela Patrícia, qual eu tive o prazer de ser orador. Ela estava e me deu um oráculo da Lua. Recomendadíssimo. Beijo, Sayonara. Então, tive maravilhosos professores. Também tive professores maravilhosas dentro do flamenco. Então, assim, viajei também para estudar. E as danças ciganas é o amor da minha vida. Eu acho que isso é de outras vidas, né? Porque é uma paixão, assim, imensa que não tem como explicar. E todo lugar que eu vou, que eu dou aula, eu falo para as minhas alunas, gente, dança cigana é para estudar para sempre. Porque a cultura cigana, a dança cigana é um leque enorme de possibilidades, né? Porque você aqui no Mercado Persa venceu com a Caubélia, né? Que inclusive você foi isso, né? Na categoria solo. Primeiro, que você fez foi a última. E pegou a moeda na boca. Não, foi com os olhos. Ah, foi com os olhos. Foi com os olhos. Então, dessas vertentes todas, qual você é a mais apaixonada?
Pela espanhola. Pela espanhola. Você Sim. tem um professor de flamenco? Eu ouvi tive dizer. o Ricardo Samel, foi meu Ricardo professor. Samel, famoso. Foi meu professor, Mariana Fratani também foi minha professora, e a Juliana Fratani. Que eu vi alguns, acompanhei sua trajetória nos espetáculos e tudo, também dentro do flamenco. Uhum. E continua sendo a espanhola a sua grande inspiração para a dança Sim, cigana? a minha paixão é a dança dos ciganos na Espanha. Na Espanha. Isso. E na Romani, por incrível que pareça, foi onde você teve a maior projeção. É, sim, verdade. Com o Caco Mio. Inclusive, o Caco Mio foi uma passagem muito bonita. O Caco Mio, eu mostrei o vídeo da Lu, né, pro Caco Mio. Cheguei com o vídeo e disse assim: Caco Mio, eu gostaria que o senhor olhasse. E, inclusive, a Puri, né, a Bibi Marta, né, Deus a tenha, estava junto. Ele viu e disse assim: eu quero essa dançarina aqui. Imediatamente, ele deu para ela a representatividade. Uma semana depois, falou: traz essa menina aqui, lembra disso, minha irmã? Foi. E você Nossa, ficou na aprendi muito com ele. E hoje, ela, proprietária de uma casa de festas, que é a Casa Chá, que também é um estúdio de dança, casa de festa, onde ela faz os eventos, ela passou a colocar o grupo Encanto Cigano para tocar e toca sempre lá. E vai tocar agora, depois de amanhã, né? Isso, dia 26. Dia 26 de maio, esse programa só vai ao ar em junho, mas ela tá sempre com esse grupo lá. E como é que é ter essa responsabilidade de levar a dança cigana tradicional para que as pessoas tenham esse conhecimento? Nossa, muita responsabilidade, né? Porque eu tenho que ter a aprovação deles, né? Dos próprios ciganos, para eu poder estar passando essa cultura. Então, é o que eu sempre falo para o Renato. Renato, toda vez que eu tenho também alguma dúvida, eu falo com ele. Ele também já me ajudou muito, me ensinou muito e me ensina até hoje. Imagina, você merece. Sobre a etnia também, Romar. E, assim, é uma responsabilidade enorme, mas eu faço com muito carinho, com muita dedicação e muito respeito. E, assim, eu sou muito grata porque os ciganos, os próprios ciganos, a própria Romar, assim, passa esse respeito em relação a mim. E... Você tem alunas, inclusive, dentro da Romar lá na Barra. Sim, como chama a sim. sua aluna Romli, que você dá aula para ela? Eu já tive a Giovana aqui de São Paulo. E tem uma lá no Rio também, na Barra. Tem no Rio, mas aí já faz um tempinho que eu não dou aula para ela, acabei esquecendo o nome dela. Sim, e você acaba dando aula, inclusive, para membros dentro da Romar pela responsabilidade no sapateado. Como é que você foi aprendendo esse colo maravilhoso de sapateado? Com os próprios ciganos. O Renato, por exemplo. Renato. Caco Então, Mio. Família do Renato, as festas que o Renato me levava. Foi aprender. O Caco Mio também me ensinou muito, a família do Caco Mio. Então, o sapateado dentro da dança do Romanê, eu aprendi com os próprios ciganos. E agora, Lu, me diz uma coisa, né? A gente falou aí da Caubélia, que você venceu o mercado persa e tudo mais. Você tem uma missão também com os workshops que você dá. Você ganhou com a Lúcia Ações, um beijo para ela, que fez o prêmio, como o melhor workshop, né, do Rio de Janeiro, devido a essa coisa histórica. Você tem essa preocupação de passar, por exemplo, na Gauase, que você fez junto com a Patrícia, levou para o Teatro Municipal a história do povo cigano no Egito e tudo. Você tem essa consciência de que você é uma artista para salvaguardar o lado cultural dentro da dança? Sim, com certeza. É por isso que eu levo com muito respeito, muito carinho, que muito você estudo. ensina a história. Sim. Todas as minhas imersões eu falo sobre história, falo sobre a prática de como dançar, a vestimenta correta. Você ensina também a vestimenta. Sim, falo sobre tudo. Então a aluna que chega na Casa Chá, ela sai completa. Com certeza. Realmente imergida, mergulhada na cultura romana. Sim, com certeza, porque existem muitos mitos, né? Como por exemplo? Ter que usar bombacha por debaixo da saia, ser obrigada a usar calça leg por debaixo da saia. Então, assim, é claro você vai que quebrando esses grilhões. Exatamente, a gente tem que mostrar o respeito. Óbvio que você não pode mostrar suas partes íntimas, né? Então, a gente usa... Antigamente, Lachunga usava uma calçola, mas hoje em dia não existe mais calçola. Lachunga é uma cigana legítima espanhola, né? Hoje em dia a gente bota um shortinho, a gente bota um forro por debaixo da saia,
né? Mas ainda tem aquelas pessoas que falam assim, cigano tem que botar a calça leque por debaixo da saia. E você não vai vê- quebrando essas barreiras. Eu vou quebrando, porque eu já viajei para muitos lugares. Assim, não quer dizer que você não possa usar, tá frio. Eu já dancei de calça leque por debaixo da saia, aqui em São Paulo. Tá frio, eu vou usar aquilo que... Mas não é uma coisa que você é obrigado. Já fui para acampamentos ciganos, eu já frequento em casa de ciganos de verdade. Então, você não é obrigado a usar uma calça leg por debaixo da saia. Isso é uma coisa que é só aqui no Brasil que é discutido. Você vai para outros países, por exemplo, a Espanha, você não vê isso. Você sabe, né, que você já foi para várias... Sim, mas eu não vou falar sobre mim, eu quero falar sobre você. Agora vamos falar dessa questão sua em relação ao CID e à Grécia. Você chegou lá, você foi homenageada, você foi premiada, você é representante do CID aqui no Brasil também, assim como outras bailarinas que são. Você tem, vamos dizer assim, um roteiro para... Ou você vai criando conforme a necessidade de busca das alunas em relação à modalidade de dança, por exemplo, como a gente falou aqui da espanhola, da romani, ou da calbélia, da gauase. Como é que funciona isso? Ou você vai dizendo assim, ó, eu acho esse ano, nessa temporada, eu vou dar esses tipos de dança, para as pessoas saberem. Então, eu tenho um roteiro, Isso. só que aí eu já dei esse roteiro há uns anos atrás, um tempo atrás. Agora eu tô dando algumas imersões sem um roteiro tipo Índia e... Isso que eu queria saber. Não. Eu ainda vou fazer isso novamente, estou programando, inclusive porque é muito importante, voltando a essa questão de vários mitos, né? Sim. Porque cada dança tem a sua vestimenta. E outra coisa também que eu falo muito com as minhas alunas é a questão que muitas pessoas falam, cigano não usa preto, cigano só usa preto no velório, cigano não pode usar preto. Então, gente, assim, tudo bem, aquela família ali pode não gostar de preto, né? Aquela ali, ela usa preto nas festas, não tem problema nenhum, sabe? Então, eu vou programar mais à frente, daqui a uns 2 meses, mais ou menos, para eu começar a dar esses cursos com um roteiro grande, falando sobre todos os países. No momento, eu estou dando países, assim, aleatórios. Nas minhas imersões lá na Casa Chá. As imersões você faz na Casa Chá. Isso. Porque a Lu, inclusive, fez o projeto Ciganos no Mundo com a Patrícia. Beijo pra Patrícia. Patrícia Janus, que a gente falou sobre a Halida Zalem no episódio que eu gravei com a Rara Sonja. A Halida, que é uma especialista em cultura egípcia. E ela que deu o nome da Patrícia Gianut, quer dizer estrelas em egípcio. E eu fui espectador da Halida, conheci, grande amiga, hoje ela está em Santa Catarina, a gente falou, e eles fizeram essa programação dos ciganos no mundo, no Teatro Municipal. E aí, sem fugir, vocês ali contaram a história dos ciganos no mundo, e por isso que chegou essa pergunta. Sempre foi um desejo seu passar a dança cigana de cada região? Sim, inclusive o primeiro lugar que eu dei esse curso com esse cronograma todo falando sobre ciganos foi em São Paulo. Aqui em São Paulo? Foi o primeiro lugar, foi em São Paulo. O segundo lugar foi em Macaé, que eu dei o nome de... Aqui em São Paulo foi Aperfeiçoamento em Danças Ciganas. Sim. Em Macaé foi o segundo lugar que eu passei a dar esse curso. Inclusive, ela fez também. A Marlene, que está aqui. Ela foi minha aluna na primeira turma. E em Macaé, no Rio de Janeiro, foi minha segunda turma de imersão com esse cronograma inteiro. E foi Dança dos Ciganos pelo Mundo. E o terceiro lugar que eu dei foi o CapDC lá na Oriente, Arte e Cultura em Nova Iguaçu. Da Paty. A Paty, que a gente falou da história dela aqui, Gianut, que quer dizer estrelas, aluno da Halida, especialista em cultura egípcia. Agora, não só isso, né? A Patrícia hoje está na Amazônia, viajamos juntos para o Caribe, é uma pessoa maravilhosa e que tem todo o nosso respeito. E hoje, o podcast Magia Cigana saúde o episódio, a cultura tradicional, vocês aprenderam um pouquinho, quase nada, do que essas tradições, segundo uma autoridade dentro de Cris Romani, uma autoridade dentro da cultura, e uma das pessoas mais queridas aqui em São Paulo, que é a Marlene, e a minha irmã. É uma irmã que é muito mais do que irmã. Eu acho que a gente tem uma ligação assim, sei lá. Eu, quando vejo a Lu, parece que eu tô
transportando para uma outra era, que é Luciana Barcelos. Então, a gente hoje encerra esse programa Magia Cigana, que vocês tenham um entendimento que esse nome Magia Cigana, podcast Magia Cigana, ele é muito mais do que isso, muito mais do que um simples programa. Ele é uma imersão na cultura, na dança, e cada pessoa que passa por essa mesa redonda, ela vem trazendo sua experiência, ela vem trazendo informações, ela vem trazendo a educação, ela vem trazendo o entretenimento, ela vem trazendo o didático. Se cada um de vocês souber, com certeza o mundo vai ser melhor. Deus abençoe a todos. Amém, Belo Cibarô. Vamos lá. Até o próximo podcast Magia Cigana. Vamos que vamos. Gratidão. Gratidão.